Olá, bom dia meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao vídeo de ontem sobre como equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Nesse finalzinho de ano, início de próximo ano, em momentos de reflexões, como a gente falou no vídeo anterior, e como que a gente vai entrar esse ano. E muito bacana, a gente está falando ali de agradecer pelo que acontece, às vezes coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Ontem caiu um toró d'água aqui. São 4 anos que eu moro aqui na região dos Calvados e Navegantes e eu nunca tinha visto uma chuva tão forte, tão intensa quanto ontem. Acabou a energia aqui, acabou a luz e aí fora de casa parecia que tinha luz acesa de tanto relâmpagos, uma coisa estrondosa e maravilhosa. Dá um pouco de medo, lógico que deu muito vento, mas foi o último dia de primavera. E hoje a gente está fazendo esse vídeo no primeiro dia de verão. Então olha que coisa maravilhosa. Eu poderia ficar me lamentando, se fosse tempos atrás eu iria ficar me lamentando. Ah, meu Deus, por que não deixou eu gravar o vídeo ontem? Eu teria que gravar o vídeo, porque tudo é injusto comigo, coitado deu, próximo deu. Mas na verdade, hoje de manhã nas minhas orações, Deus chegou para mim e falou: olha só que legal, meu filho, eu vou te possibilitar de você gravar a primeira parte do vídeo no último dia da primavera e a segunda parte do vídeo no primeiro dia de verão. Que coisa maravilhosa! E hoje esse sol lindo, maravilhoso. E então por isso que esses dias até um amigo me perguntou: Marcos, de onde você tirou o conceito de prosperidade orgânica? É por causa da produção orgânica que vocês trabalham com produção orgânica, comercialização? Não somente por isso, é porque eu gosto muito de analisar a natureza. A natureza tem muito a nos ensinar. Então a partir do momento que você analisa o funcionamento natural das coisas, o funcionamento da natureza, e a gente traz isso para a nossa vida, você tem uma prosperidade orgânica, ou seja, uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. E aí você começa a entender. Então olha que interessante, será que tem algo a ver com a nossa vida, o que aconteceu ontem? Ontem à noite uma chuva estrondosa, vento, raios, trovões, sem luz, tudo escuro. Então às vezes na nossa vida a gente está assim, tudo escuro, raios, trovões, as coisas parecem que não andam. E no dia seguinte vem esse sol lindo, maravilhoso, os passarinhos cantando. Então olha que coisa interessante que é a natureza. Ontem ainda aqui na área de festa, eu até vou publicar depois a foto lá nas minhas redes sociais, um passarinho se escondeu aqui do temporal, de tão tremendo que estava o temporal, ele se escondeu e ficou aqui todo encharcado, molhado. Trouxe aqui minha filha para ver. Então será que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas das vezes tudo está trancado, tudo está escuro e não está indo para frente. E de repente tudo começa a se ajeitar, tudo começa a resolver, você começa a ver as oportunidades que se tem. Então isso tem muito a ver. Eu vou estar falando aqui das 4 estações também. Então vamos à prática, realmente de como você equilibra a sua vida nesse período nesse próximo ano, e também são princípios que você pode levar para toda a sua vida. Eu dividi aqui em 4 partes, então 4 partes para a gente entender um pouquinho de como equilibrar a nossa vida. Olha só, gostaria de compartilhar com vocês, para quê? Para ver se faz sentido, depois comenta lá, conversa com a gente para a gente entender, ver se realmente está fazendo sentido essas ideias que a gente está compartilhando. Então, primeira coisa, hoje, como a gente falou no vídeo anterior, há um desequilíbrio. Muitas vezes a gente foca muito na área profissional e deixa de lado a área pessoal. Outras vezes a gente foca na área pessoal e acaba desfocando da área profissional. E de que forma que eu equilibro isso? Então, esse é o primeiro ponto, a gente já falou bastante no vídeo anterior sobre isso, mas eu gostaria de entrar no segundo ponto, que é a nossa roda da vida. Divon chama de roda da vida. Eu tive a oportunidade de ter treinamento com ele no ano de 2003 em São Paulo, e Divon é um grande filósofo de negócios, foi um grande filósofo de negócios, escritor de vários livros, e ele fala sobre a roda da vida. Então, para se ter equilíbrio, eu gosto de andar de bike, então até aqui tem uma bike. Então, para mim ter o equilíbrio na bike, eu tenho que estar pedalando. Eu não tenho equilíbrio se eu ficar parado. Na nossa vida também é assim. Se eu ficar só na área profissional, seria como se eu ficasse só num pedal da bike, eu não estivesse girando o pedal, eu ficasse só ali esperando que minha vida funcionasse. Ou se eu ficar só na área pessoal, é como se eu estivesse no outro pedal da bike e não girando, ou seja, não vai rodar. Então, a vida ela funciona assim. Ah, Marcos, com essas técnicas aqui que você vai passar,
eu vou conseguir equilibrar 100% da minha vida? Talvez sim, talvez não. Depende de quão preparado você está até esse momento. Mas o que você tem que fazer? Primeiro é um raio-x, uma ressonância da sua vida, de como ela está. Eu lembro que em 2015, quando eu tive um princípio de infarto, eu fiz vários exames e um deles foi uma ressonância. Tu entra na máquina, a máquina faz um scanner para ver como que está o funcionamento do teu corpo, ver parte por parte do teu corpo, para buscar entender o que está acontecendo, o que foi lesionado, o que não foi. Então a nossa vida também é assim. E essa aqui seria a roda da vida. Então você pode pegar um papel e uma caneta e fazer super simples. Você faz um círculo e nesse círculo você determina aqui, eu determinei 8 pontos. Então eu trabalho muito a questão de corpo e mente, que eu acredito que seria a parte mais forte, por isso que eu uso sempre o polegar para corpo e mente, que é o que vai dar base para a sua vida, que vai dar base para a sua prosperidade. Corpo e mente profissional. Então eu uso esse dedo aqui profissional, por quê? Porque ele vai apontar para onde você está indo. É a tua profissão que vai apontar para onde você vai. Então, profissional é uma das áreas que a gente tem que trabalhar também. A parte espiritual. Então, dos 5 dedos, esse daqui é o maior. Por quê? Porque esse daqui é o dedo que você pode... espiritual tem que estar acima de tudo. Nós somos seres espirituais. É isso que nos diferencia dos animais, dos seres humanos para os animais. É que a gente tem espírito. Os seres animais, eles têm alma, eles têm instinto. Então tem essa pequena diferença. Se bem com todo o instinto que os animais têm, eles ainda têm muito mais espírito, se for analisado, que muitos seres humanos. E aqui o 4º ponto seria a área familiar e social. Então, por quê? É aliança. Então, é nesse dedo aqui que se vai a aliança de casamento, uma aliança que te vincula na tua área sentimental, nos teus relacionamentos com a sua família e com o social. E o 5º aqui, que seria o menor deles, mas não o menos importante, que é o financeiro. De que forma que está a minha vida financeira. Então, esses 7 pontos, e aqui eu gosto sempre de deixar um aqui que fica a sua escolha. Às vezes é um hobby, às vezes é caridade, ou seja, você vai determinar que ponto você vai colocar ali. A partir do momento que você desenhou essa roda, você colocou aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pontuar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 pontos, você vai dar uma nota para si de 0 a 10 em cada área dessa vida. Então, digamos aqui, área espiritual. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa comum hoje, que não é muito relacionado aí à igreja, a buscar Deus. É uma pessoa que está meio desdeixada do espiritual, ela está mais focada no profissional. Vamos pegar o que é a realidade da maioria das pessoas hoje. Era a minha realidade, isso até os 34 anos. Eu sempre pensei, eu vou me dar bem financeiramente, eu vou ter uma boa profissão, e aí todas as demais coisas serão resolvidas. Faz sentido para você? Você concorda comigo que as pessoas hoje estão muito focadas nessa área, principalmente pelo consumismo? A gente está muito focado o quê? Em se dar bem financeiramente, em se estabelecer profissionalmente, e depois a gente vai cuidar dos relacionamentos. Talvez por isso que se tem hoje tantos relacionamentos destruídos. Por isso que hoje a gente vê muitos pais órfãos, filhos órfãos de pais vivos. Então acaba tendo muito isso. Então aqui você vai dar uma nota, vamos pensar que esse ser vivente, ele tem uma nota 3 aqui na espiritual. Então é uma pessoa que tem essa nota 3. Na questão de mente, não é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que lê só o necessário, fez faculdade, se formou, mas parou de alimentar sua mente com treinamentos, com livros, a partir do momento que encerrou a faculdade. Faz sentido para ti isso? Você conhece pessoas que acabou a faculdade, encerrou, só faz o que é obrigado, não lê um livro a mais, não participa de um treinamento a mais, algo que lhe custe tirar do próprio bolso, ele não faz, somente o que a empresa proporciona. Então, ou seja, essa é uma pessoa que vamos estabelecer aqui uma nota, como ele fez faculdade, então vamos estabelecer uma nota 4. É uma pessoa que na área mental ela nota 4. Por quê? Ela se alimenta a sua mente com WhatsApp, com redes sociais, cuidando da vida dos outros e não cuidando da vida de si próprio. Então, vamos estabelecer uma nota 4. Profissional. Ela é uma pessoa bem estabelecida no mercado, é uma pessoa que já está
bem posicionada no mercado, vamos pensar que ela fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, e é uma pessoa que está bem profissionalmente. Então vamos atribular uma nota 9. Então na área profissional ela tem um 9. E na área financeira, aqui é muito importante esclarecer um fator. Muitas das pessoas pensam que a pessoa, para ser rico, ele tem que ganhar muito. E não é verdade, porque não é o quanto você ganha que determina se você é rico ou não, e sim o quanto você guarda. Vamos usar um exemplo. A dona Maria, ela é aposentada, ganha R$1.000 por mês. O custo de vida dela, ela gasta R$900 por mês. Ela consegue guardar todos os meses R$100. E tem lá o João. O João, ele é bem sucedido, ele é uma pessoa que é bem profissionalmente e ele ganha R$10.000 por mês. No entanto, o custo de vida dele... Perdão, estou com um pouco de tosse, mas voltando aqui, o João, ele é uma pessoa que ele tem um custo de vida de R$11.000. Quem é a pessoa mais rica nesse caso? A Maria, que ganha R$1.000 e todos os meses ela faz sobrar R$100, ela está aplicando esse dinheiro? Ou o João, que ganha R$10.000 e todos os meses ele fica negativo com R$1.000 no cartão de crédito, no cheque especial, empresta de parentes, faz financiamento aqui para cobrir outro ali? Quem é a pessoa mais rica nesse sentido? Então, é importante pensar isso. Não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você sobra do seu salário, dos seus ganhos, do seu prolabore. Então, isso é importante, mas vamos dizer que ele está uma pessoa equilibrada, não tem dívidas, tem lá uma previdência, tem alguns investimentos, e então vamos estabelecer aqui uma nota 8 para ele. E vamos dizer que no corpo, como ele trabalha muito, ele trabalha em torno de 14, essa pessoa trabalha de 12 a 14 horas por dia, acaba não tendo tempo para praticar atividade física, acaba estando sedentário. Tem uma balança que se chama balança de biopedância. Ela dá a nossa idade biológica, ou seja, não é a idade que está na nossa carteira de identidade, e sim a idade do corpo. Tem um amigo meu que tem praticamente a mesma idade que a minha, tem lá seus 37 anos, e a idade biológica dele é de 69 anos. E eu brinco com ele, que eu ligo para ele às vezes, tô precisando ir ao balneário, tô precisando ir em Itajaí, como é ruim de estacionamento, eu preciso levar uma pessoa idosa para me estacionar no estacionamento de idoso. E ele fica puto da vida, porque a idade biológica do corpo dele é de um idoso. Então, por isso que é interessante essa questão, não importa a tua idade que está no documento, e sim a tua idade do teu corpo, de como você está se sentindo. Então, vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa mais sedentária, vamos dar aqui um 4 para ele. E familiar, então ele teve que abdicar muito tempo da família, ele se tornou ausente. Vamos pensar que os filhos já estão crescidos, já são filhos aí que estão na faixa da adolescência, juventude, e sentiram muito a falta de um pai presente. Por quê? Hoje eu vejo milhares de pessoas fazendo isso, trabalhando muito, e aconteceu isso comigo também, de trabalhar muito, querer ganhar muito dinheiro, para quê? Para dar presentes caros para os filhos, para suprir a falta de presença. Isso aconteceu comigo no ano de 2017. Eu estava trabalhando tanto, e na época eu tive um sequestro, aonde nesse sequestro eu cheguei em casa. A hora que eu cheguei em casa, minha filha tinha 19 dias, eu coloquei ela no colo e ela pegou e passou a mão na minha barba, como se ela dissesse assim: pai, eu não quero presente caro, eu quero só a tua presença, eu quero só estar contigo. Então, por isso que sempre que possível eu sento aqui na calçada, nessa calçada aqui ao lado com ela, a gente vê o pôr do sol praticamente todas as tardes juntos, porque isso é muito mais importante do que presentes. Ela tem muitos presentes ali, muitos brinquedos ali, e muitas das vezes ela deixa aqueles brinquedos para vir aqui para fora brincar comigo, ou ir na horta, ou ajeitar o jardim, ou qualquer coisa nesse sentido, mas para estar junto. Então é isso que as pessoas precisam, é estar junto. Então vamos pensar que ele seja aqui mediano, vamos imaginar um 5 aqui para ele, e na parte social, como ele acaba não sobrando dinheiro para ajudar pessoas carentes, os amigos mais são colegas de trabalho, ele não tem tempo para cultivar amizades fora, então vamos imaginar que seria aqui um 5 também. O que a gente vai analisar? E nessa outra área aqui que ele ainda não estabeleceu, vamos dizer que ele
que seja um hobby, é uma pessoa que pedala, que treina, que está sempre em competição, sempre ativo, vamos estabelecer aqui um 9, até para a vida dele não ficar tão baixa. Mas vamos imaginar. Então o que você vai fazer? A partir do momento que você estabeleceu uma nota para cada área da sua vida, você vai ligar esses pontos. Você vai ligar o espiritual com a mente. Vamos pegar uma outra cor aqui para destacar. Então você vai ligar o espiritual com a tua mente e você vai ligar com o seu profissional, você vai ligar com o financeiro com essa outra área, digamos que seja um hobby, aqui com a familiar, aqui com o corpo, e você vai fechar o ciclo. Então, o que a gente pode analisar nesse caso? A gente pode analisar o seguinte, que essa pessoa, ela está... a roda da vida dela não está rodando. Vamos chegar aqui mais perto para vocês verem. Olha só. Então, o que acontece? A roda dela está uma forma de um triângulo, ou seja, não está funcionando adequadamente. E isso acaba prejudicando muito a vida dela. E aí não sabe por que a vida não vai. Então, a partir do momento que eu tenho esse raio-x, que eu tenho essa ressonância da minha vida como um todo, eu já sei em quais pontos eu tenho que trabalhar. Então, no caso, vamos usar o nome aqui de João. Vamos dizer que se fosse o João, ou a Maria, mas no caso dessa pessoa, quais áreas ela teria que trabalhar em 2019 para melhorar? Aqui seria a área espiritual, eu acredito que seria a principal. Gente, primeiro ponto, até a Bíblia deixa um mandamento muito claro. Eu digo que não é um mandamento, são conselhos, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, independente da sua crença, da sua religião, mas amar a Deus, ter intimidade com Deus, se trancar no quarto, só você e Ele, não ter plateia, porque quando você tem plateia é prostituição. Intimidade é no quarto. A intimidade que você tem com a sua esposa ou com seu marido é no quarto, só vocês dois, porque quando se tem plateia se torna prostituição e não mais uma intimidade. Então, intimidade com Deus, estar perto. Eu conheço muitas pessoas que na igreja é uma coisa fantástica, fora de sério, incrível, mas passa a semana toda sem ter intimidade com Deus. E por outro lado, eu vejo pessoas que têm essa intimidade com Deus, buscam Ele face a face e não precisam ficar espalhando para o mundo o que eles estão fazendo. Então, melhora essa conexão espiritual. Sabe qual a maior dificuldade que a gente tem de se conectar com Deus? É porque a gente vê Deus através da nossa vida. E como no jardim, no Éden, o homem caiu através da vida de Adão, a Bíblia nos fala que no Éden, todo final de tarde, Deus ele ia ter com Adão, ele ia conversar com Adão. Olha que coisa maravilhosa, você já pensou? Deus, todo o Criador, ou que faz sentido para ti, mas você conversando com Ele face a face, todos os dias, no final do dia. Mas quem se afastou de Deus? Foi Deus que se afastou do homem, o homem que se afastou de Deus? Mas por quê? Porque a partir do momento que Eva comeu a fruta, Adão comeu a fruta da serpente, se abriram-se os olhos e eles observaram que eles estavam nus. Então quando o homem ele olha Deus a partir dele, ele olha para as suas deficiências. Quando eu olho para Deus a partir de mim, eu olho para as minhas deficiências. Porque eu sou pecador, eu tenho deficiências, eu tenho falhas, eu não sou uma pessoa perfeita. Porque a partir do momento que a gente atingiu a perfeição, a gente é chamado para um outro lado, para um outro lugar. Então, o que Deus quer? Deus quer que a gente olhe para Ele. Quando a gente olha a Ele, a gente reflete em nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí quando a gente começa a olhar para Ele, cada vez mais a gente começa a se tornar parecido com Ele. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então quando você entende, eu vou estar fazendo um outro vídeo sobre isso, mas quando você entende o verdadeiro propósito do nascimento de Jesus, além de você comemorar o Natal, que é maravilhoso, fazer a árvore, tem uma árvore maravilhosa aqui em casa, dar presentes, compartilhar, é muito mais do que isso. Jesus veio fazer uma coisa muito maravilhosa, que é nos conectar. E quando a gente se conecta novamente com Deus, tudo começa a ficar maravilhoso, tudo começa a ficar lindo. Então,
cuidar da parte espiritual, é o ponto principal. Segundo, a Maria aqui vai ter que o quê? Cuidar do corpo, ou o João vai ter que fazer atividade física. Terceiro, família, dar mais atenção, tentar recuperar o tempo perdido. Depois eu vou citar ali 4 pontos fundamentais para isso. Social, buscar interagir mais. Então, profissional e financeiro está ok, é só manter a roda girando. E aqui a mente também buscar ler mais, buscar se inteirar mais de assuntos. Hoje existe tanta informação à nossa disposição, então buscar informação, buscar leitura de qualidade, buscar ler livros que te façam crescer. Então olha só que livro fantástico, Poder Sem Limites. Então esse é um livro fantástico para se ler. Então aqui a gente entra num ponto muito importante que são os princípios da prosperidade orgânica. Qual que é o primeiro dos 4 princípios? É as estações. Estações. Hoje nós temos quantas estações? Nós temos a primavera, que terminou agora recentemente, temos o verão, temos o outono e temos o inverno. Isso daqui pode demorar 1 ano para acontecer na sua vida, como pode acontecer em 1 mês, como pode acontecer em 1 dia. Então, as 4 estações, se você começa a analisar na sua vida, dias que são de inverno, dias de verão, dias de primavera, eu aprendo muita coisa com cada uma delas. Aqui eu gostaria só de dar uma pincelada, depois no outro vídeo a gente vai estar compartilhando mais sobre isso. Um outro princípio que eu aprendo aqui com a natureza é a lei da semeadura. Então, semear. O que eu estou semeando? O que eu estou colhendo foi o que eu semeei há 5, há 1, há 5, há 10 anos atrás, eu estou colhendo hoje. Mas o que eu vou colher daqui 5 anos, ou daqui 1 ano, ou nesse ano de 2019, é exatamente o que eu vou semear hoje, o que eu vou começar a semear hoje. Em quais áreas da minha vida eu tenho que começar a semear? Terceiro ponto é a lei do cultivo. Cultivo. Então, cultivar. De que forma que eu estou cultivando na minha vida? Então, cultivo. O que eu estou cultivando? Que áreas que eu tenho que cultivar da minha vida? Então, nesse caso aqui, quais áreas que o João teria que continuar cultivando? Profissional, financeiro, ele já está colhendo, mas continuar esse cultivo. Isso a gente aprende na agricultura e para a nossa vida faz total sentido. O quarto seria aqui a lei da colheita. E a colheita só vai vir para aqueles que semearam. A colheita só vem para quem semeou. Não, é impossível você colher sem você semear. Só que o que acontece? Hoje muita gente quer colher milho e está semeando o quê? Está semeando feijão. Então se eu semeio feijão, eu vou colher o quê? Feijão. Para mim colher milho, eu tenho que semear milho. Então eu tenho que entender o que eu vou semear. Então esses são os 4 pontos da prosperidade orgânica. Em outro vídeo a gente vai estar entrando em detalhes sobre cada um deles. E aqui o 4º ponto que eu acho mais fantástico, mais fundamental de todos: como nós transformamos o mundo. Então, de que forma? Através de uma atitude real de carinho e amor. É assim que nós transformamos o mundo, através de uma atitude real de carinho e amor. Uma atitude pequena, pode ser grande, mas uma pequena atitude real de carinho e amor todos os dias. A partir do momento que a gente definiu uma atitude real de carinho e amor, nós vemos que a primeira linha aqui forma a arca. A gente sabe a história de Noé. Noé construiu uma arca numa época em que estava tudo em ruína, as pessoas estavam só festejando e não queriam saber dos verdadeiros propósitos. Então hoje, que arca você tem construído para a sua vida, na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho? Então construa essa arca. E essa arca ela é construída como? Ela é construída com um time. Então você constrói um time, você constrói um grupo de pessoas, começando aonde? Começando na sua família. A família é a base da sociedade. Jim Rohn dizia
que não faça o que a maioria das pessoas fazem, não haja como a maioria das pessoas agem, e não estude, não trabalhe como a maioria das pessoas trabalham e estudam. Por quê? Porque a maioria das pessoas não está bem. Então faça o que a minoria dá. Então, meus amigos, para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Então as coisas, elas não mudam. O que muda somos nós. Quando nós mudamos, as coisas mudam. Um grande abraço e até o próximo vídeo.